Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deixe seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Hoje falando sobre a formação da Bíblia. Todos nós hoje temos uma Bíblia. E essa Bíblia que nós temos, ela não caiu do céu de paraquedas, como diz o Padre Paulo Ricardo. Foi a igreja quem formulou, organizou e canonizou a Bíblia. Tudo que tem na Bíblia foi a igreja, foi a autoridade da igreja quem teve todo o trabalho de formular, organizar e canonizar, principalmente nos concílios. Foi nos concílios, né, que a igreja ela organizou toda a Bíblia, toda a Sagrada Escritura. Os primeiros cristãos, eles não tinham uma Bíblia como nós temos hoje. O que eles tinham eram os fragmentos da Septuaginta do Antigo Testamento. Mas uma Bíblia organizada como nós temos hoje, eles não tinham. Então foi nos concílios de Roma, em 382. Concílio de Hipona, 393. Concílio de Cartago, 417. E o concílio de Trullo, 692, onde a igreja, mediante a sua autoridade, ela formulou, ela fechou o cano bíblico. Pela aí a gente vê a participação, a grande participação da igreja na formação, no complemento da Bíblia. Por isso a expressão, a Bíblia nasceu na igreja, né? Por isso o título, foi a igreja quem formulou a Bíblia. Porque como eu falei do início, ela não caiu do céu com zíper e tudo. Então tudo foi a igreja. Outro fato importante também, que vale a pena nós lembrar, é que quem dividiu a Bíblia em capítulos foi um santo da igreja, Estevão Langton, né, arcebispo, em 1228. Quem deu o nome Bíblia para o conjunto de livros foi um santo da igreja, São João Crisóstomo, em 398. Ainda tem gente que pensa que a Bíblia, Deus entregou ela já toda formada. Não. Teve uma autoridade que canonizou, teve todo um trabalho de organizar para que hoje ela pudesse chegar até nós toda prontazinha. Umas tem zíper, outras uma capazinha mais toda preparada, toda organizada, porque foi a igreja, gente, que nos deu a Bíblia. Está na história da igreja. Quando você estuda a história dos concílios, né, a formação do cano bíblico completo, você vai perceber que foi a igreja. Outro ponto importante que vale ressaltar é que Santo Agostinho ele escreveu a São Jerônimo. E ele cita o concílio de 382, quando a igreja formulou o cânon. Eu tenho aqui um pequeno trecho da carta que ele escreveu a São Jerônimo. E eu vou ler aqui. Ele diz assim, ó, Santo Agostinho: aprendi a manter esses livros sozinho da Sagrada Escritura, que agora são chamados canônica. O cânon da Bíblia, ou lista de livros inspirados, foi aprovado pelo Concílio de Roma, em 382. Ou seja, Santo Agostinho, escrevendo a São Jerônimo, ele cita esse concílio, onde formulou, onde fechou o cânon. E para finalizar, outro ponto importante é o Novo Testamento. Esse foi que a Santa Igreja Católica teve todo o cuidado de formular. Nós temos 27 livros no Novo Testamento. Poderia ser 30, poderia ser 40, poderia ser 50. Por quê? Porque naquele período dos primeiros séculos, muitos outros livros, né, que tinha ali era tido como inspirado, era tido como autêntico. A carta que Clemente escreveu à igreja em Corinto, a carta de Barnabé, o pastor de Hermas, a de Daqué, que por pouco não entrou na Bíblia, são escritos de uma profundidade tremenda. E eu tenho esses escritos lá em casa. E nos primeiros séculos, antes da igreja fechar o cano, esses livros eram tidos como inspirados. Mas quando a igreja fechou o cano, ele ficou de fora. Porque a igreja viu que não eram autênticos, né? São livros muito bons, mas eles ficaram de fora. Aí alguém pode dizer, não, mas são livros inspirados. Sim, mas uma autoridade, né, disse que esses livros eram inspirados, né? Que o Espírito Santo inspirou. Que autoridade foi essa? O Padre Paulo Ricardo até diz assim, né? Quem foi essa autoridade? O Espírito Santo inspirou quem? Será que o Espírito Santo inspirou as pedras? Os chimpanzés da África? Não.
O Espírito Santo inspirou a igreja. Então, foi a igreja quem formulou a Bíblia, canonizou e organizou. É só estudar a história da igreja que a gente vai perceber claramente. Amém.